Fala, minha galera, tudo bem? Olha o tema da aula de hoje, a crise de 1929. É muito importante. É um tema que cai muito nas provas de vestibulares e também nos concursos públicos de uma forma geral. Portanto, você, meu aluno, precisa sair dessa aula sabendo só tudo dessa crise. É moleza. Presta atenção que eu garanto que todos vocês vão conseguir entender de boa esse conteúdo. Para quem não me conhece, sou o professor Edvardo Zaranza, professor dessa amada disciplina que atende pelo nome de História. Vamos para a luta! E aí? A primeira informação é você saber o local, onde essa crise começou. Essa crise ela vai começar justamente nos Estados Unidos da América. Ou seja, eu vou colocar aqui a sigla EUA, Estados Unidos da América. É uma crise que começa nos Estados Unidos, só que ela vai se espalhar pelo mundo. Ela acabou se tornando aí uma crise mundial. E toda vida que eu falo crise de 29, eu tenho que lembrar de uma palavra-chave. Que palavra-chave é essa? Superprodução. Visualizou crise de 29 em uma questão, você tem que lembrar dessa palavra, superprodução. O que é isso? Vamos entender. Os Estados Unidos se tornou a maior potência, o país mais rico do mundo, lá na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 até 1918. Como foi isso? A Europa estava em guerra e aí os Estados Unidos apareceu para o mundo como a mercearia, a bodega, o supermercado do mundo. Enquanto a Europa estava lutando, os Estados Unidos estavam vendendo para o mundo inteiro. E foi justamente com essa prática que os Estados Unidos virou o país mais rico e mais poderoso do mundo. Até aí, tranquilo, né? E aí o que é que acontece? Quando terminou a guerra, os países europeus eles vão reconstruir a sua indústria. Então, os países europeus, aos poucos, vão aí retomando a sua atividade industrial. Os Estados Unidos não queria nem saber. Continuou produzindo, e isso vai acabar gerando a superprodução. O que é a superprodução? É quando você produz mais do que você consegue vender. Os Estados Unidos foi produzindo mais e mais, vai chegar um momento em que ele não consegue encontrar mercado consumidor. E isso acabou gerando a tal crise de 1929, a tal da superprodução. Portanto, em provas você consegue ver a crise de 29 com vários outros nomes. Um desses nomes é justamente a crise da superprodução. Então, visualizou aí em prova a crise da superprodução, é a mesma coisa que a crise de 1929. É um outro nome dado a essa crise. Eu também posso ver com o seguinte nome, o crack da Bolsa de Nova York. O crack da Bolsa de Nova York. O crack é um termo em inglês para dizer a quebra da principal bolsa econômica dos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York. Então, quebrou a Bolsa Econômica norte-americana. E eu também posso visualizar em prova o termo a Grande Depressão. Depressão é queda. Então, é a grande queda da economia norte-americana. Então, tá aí os 4 nomes que você consegue visualizar em uma prova. Pode vir com o nome crise 29, ou a crise da superprodução, ou até mesmo o crack da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa, ou até mesmo a Grande Depressão. Tranquilo, né? De boa. Dá o pause e copia, deixa tudo isso aí bonitinho no caderno. Vocês vão precisar lá na frente. Vamos lá, vamos continuar. E aí, professor, o que é que eu preciso saber mais dessa crise? Você precisa saber
os efeitos. O que foi que essa crise gerou de efeito? Vou citar aqui 3 efeitos. O primeiro, vamos lá. O primeiro significa inflação. Professor, o que é isso? Inflação é um termo da economia que quer dizer a desvalorização da moeda. Então, há uma desvalorização da moeda. Todo país que entra em crise, ele vai sofrer com a inflação. É a moeda ela se desvalorizar. Como assim? Se antes eu conseguia comprar ali com R$1, eu agora vou ter que ter, para ter aquele produto, R$3. Isso é inflação. É a moeda se desvalorizar. Se antes eu precisava usar R$1, agora eu vou precisar usar R$3 para comprar o mesmo produto. Isso é a chamada inflação. Logo, está aí o primeiro efeito dessa crise. Um outro efeito que eu vou destacar é justamente o desemprego. Temos aí o aumento da taxa de desemprego. Por quê? Porque em meio a uma crise vai acontecer as falências. As empresas, as indústrias, elas começam a falir. E aí, quem trabalha nessas empresas ou nessas indústrias vão ficar desempregados, vão ficar sem emprego. Então, está aí um outro efeito dessa crise. E um terceiro efeito, muito cruel, a fome. Galera, a crise ela vai aumentar cada vez mais a pobreza, a miséria. E isso vai acabar gerando mais fome naquele país. Então, está aí 3 efeitos da crise: inflação, desemprego e fome. De boa? Tranquilo? Fácil, né? O que acontece? Os Estados Unidos precisam encontrar uma solução. Se temos uma crise, temos que encontrar de forma rápida a solução. É nesse contexto que aparece aí, ó, esse cara da foto. Quem é esse bonitinho aí? Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos durante essa crise. Esse cara, ele é o responsável por criar o que chamamos de New Deal. New Deal. Professor, New Deal? O que é que significa isso? O novo acordo. New Deal, o novo acordo. Então, o presidente dos Estados Unidos criou aí um plano econômico para tentar tirar os Estados Unidos dessa crise. Então, o objetivo do New Deal, desse novo acordo, é o fim da crise. Esse é o objetivo, acabar com a crise. Tranquilo? Show! E aí, como é que eu vou fazer isso? Olha a ideia do presidente dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos estão em crise? Porque não está conseguindo vender as suas mercadorias. Para quem? Principalmente para o mercado europeu. E aí, como é que eu resolvo esse problema? Eu preciso vender as minhas mercadorias. Para quem? Para o próprio povo norte-americano. Então, Franklin Delano Roosevelt, ele pensa o seguinte, se eu não consigo vender essa mercadoria para a Europa, eu vou vender para o próprio povo dos Estados Unidos. Só que tem um problema. O povo está o quê? Desempregado. E aí como é que o desempregado vai comprar essas mercadorias? Logo, o New Deal, o governo ele vai criar muitos empregos. Muitos empregos. O governo norte-americano começa a criar vários postos de trabalho. Toma emprego. Como? O governo vai investir em infraestrutura. O que é isso? O governo começa a mandar construir estradas. E construir estradas, pessoal, requer muita gente trabalhando. O governo vai começar a construir portos. E aí quer muita gente mesmo trabalhando. Hospitais.
Então o governo ele começa a investir em infraestrutura. Dessa forma ele começa a criar emprego. Logo, se eu começo a criar emprego, eu vou diminuir o desemprego. Diminuindo o desemprego, eu vou aumentar cada vez mais o meu mercado consumidor. E aí eu consigo vender as mercadorias e acabar com a superprodução, acabar com a crise. Logo, a crise de 29, ela tem uma representação para a economia. Ela significa a crise do modelo liberal. A crise do liberalismo. Como assim, professor? Vocês vão entender. O liberalismo é aquela corrente econômica que defende que o governo ele não deve intervir, ele não deve se intrometer na economia. Então, os liberais, eles defendem isso, ó, o governo ele não deve intervir na economia, não deve se meter na economia. Beleza. Só que aí os Estados Unidos entrou o quê? Em crise. Para solucionar essa crise. E agora, quem poderá nos defender? Não era o Chapolin Colorado, mas era o governo. Então, o governo ele precisou intervir. Se o governo está se intrometendo na economia, isso quer dizer que o liberalismo está o quê? Ó? Em queda, em crise. Beleza? De boa? Assim, né? Para concluir a aula de hoje, o Brasil. Professor, o que é que tem a ver essa crise com o Brasil? Falou em crise 29, falou em Brasil, você tem que lembrar dessa palavrinha aqui, ó. Coffee. Café. Café, professor, o que é que tem a ver, pelo amor de Deus? Tranquilo. O café era o principal produto da economia brasileira. O que é que significa? O café sustentava a economia do Brasil. E quem era que comprava 90% da produção de café do Brasil? Os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos estavam o quê? Em crise. O que foi que os Estados Unidos fez? Cortou a compra do café. Quando ele corta a compra do café, o que é que acontece com o Brasil? Crise. O Brasil também entra em crise. Porque os Estados Unidos para de comprar o nosso café. E é justamente o café que sustentava a economia brasileira. Com isso aí temos um efeito. O que é o fim da política do café com leite, que já estudamos. Né? Isso vai gerar o fim da política do café com leite. Foi estudado. E quando temos o fim da política do café com leite, vamos ter aí um movimento chamado de Revolução de 30. O que é a Revolução de 30? É um golpe dado por Getúlio Vargas para começar a chamada Era Vargas. Olha isso. Professor, eu não conseguia enxergar a história lá dos Estados Unidos com o Brasil. A história é cheia desses links. Uma crise que aconteceu lá nos Estados Unidos gerou um efeito imediato na história do Brasil. O Brasil entra em crise, o nosso café ele entra em crise, logo temos o fim da política do café com leite, aquela aliança entre São Paulo e Minas Gerais. E com o fim da política do café com leite, Vargas dá um golpe. Esse golpe é a tal da Revolução de 30. E com esse golpe, começa aí uma nova fase da República Brasileira. Essa fase se chama justamente a tal da Era Vargas. Olha aí, terminou. Só isso, professor. Só. Crise de 29 é só isso. Se você conseguiu entender, você consegue acertar de boa qualquer questão relacionada à crise de 29. Beleza? Quem gostou, pode curtir, pode comentar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, minha galera.